Boa noite a todos. Estamos iniciando o podcast das obras filosóficas da Faculdade Católica de Feira de Santana, com os discentes aqui do quinto semestre de bacharelado em filosofia. Hoje vamos falar sobre a filósofa Hannah Arendt, e para falar dessa filósofa temos o professor João Eudes. O professor João Eudes Rocha de Jesus é licenciado em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia, bacharel em Teologia pela Faculdade Católica de Fortaleza, bacharel em Filosofia pela Universidade do Sul de Santa Catarina e especializações na área de Educação, Gestão Educacional, Coordenação, Pedagogia, Planejamento e Prática de Ensino, e nas áreas do Direito e Filosofia, Teologia, Filosofia do Direito, Argumentação Retórica, Análise de Discurso Político e Jurídico. É mestre e doutor em filosofia pela Pontífice Universidade de Georgina, em Roma. Foi vice-diretor, coordenador e pedagógico e diretor-geral da Faculdade Católica de Feira de Santana, onde atualmente atua como professor e também na Faculdade de Anísio Teixeira. Professor João Eudes, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, alegria por estar aqui. Eu quero que o senhor comece falando um pouco resumo da vida de Hannah Arendt. Então, Hannah Arendt era uma filósofa, tá? Que também, ela não gosta de ser chamada de filósofa, cientista política, muito importante no tempo contemporâneo, nasceu em 1906, morreu em 1975, e ela aborda temas assim, especialmente como totalitarismo, autoridade política, a revolução. E uma das coisas mais importantes assim, do trabalho dela é a questão do totalitarismo e a banalidade do mal. Tá? Então ela escreveu algumas obras como Origem do Totalitarismo, que é este livro aqui, certo? Onde ela fala sobre a questão da origem do totalitarismo, especialmente do nazismo, né, no stalinismo. Nós temos também A Condição Humana, que é este livro, Condição Humana, de Hannah Arendt, onde ela faz a questão da distinção entre trabalho como necessidade biológica, como construção do mundo, como a questão da liberdade, onde ela faz uma crítica ao mundo moderno, né, que reduziu o ser humano ao consumo, né? E o principal, que é a banalidade do mal, onde ela trata a questão do Eichmann, né, em Jerusalém, onde ela trata a questão da banalidade do mal. Esse livro é muito importante porque ela vai trazer uma reflexão muito significativa, muito contemporânea, e que exige que toda reflexão é importante para a gente combater o mal no mundo, né? Perfeito. Quando a gente... ela traz uma das obras mais importantes dela, que é esse das origens do totalitarismo. Tem algum fator principal que leva a Hannah a escrever sobre essa obra, sobre as origens do totalitarismo? Justamente, ela está querendo entender qual é o mecanismo do nazismo e do fascismo, né? Porque esta forma de organização que foi o fascismo e o nazismo foi tão forte, tão influente, conseguiu dominar as pessoas e a ponto de gerar uma maldade tão grande como foi o stalinismo e o nazismo, o campo de concentração, os gulags, toda aquela forma de opressão. Ela queria entender qual a origem, em que é que fundamenta essa forma de organização política, nazismo e fascismo, e o stalinismo, né? Uhum. Essa obra dela também é algo que vai fundamentar que ao decorrer da vida dela tem essas obras que vai culminar também no conceito dela de banalidade do mal, não é isso? Com certeza, né? Toda a obra de Hannah Arendt, certo, que ela vai tratar tanto na condição humana quanto na origem do totalitarismo. A questão assim que mais preocupou ela foi a questão da banalidade do mal, né? Com a questão do Eichmann, né? Que era um militar, né? Um dos comandantes lá, responsável pelo campo de concentração. Ele foi responsável para
eliminar os judeus. A princípio seria exilar os judeus, né, para um outro lugar, certo? Assim, despachar mesmo um grupo de pessoas, mas não deu certo. Então a solução final foi eliminar essas pessoas, né? Aí foi a tentativa de eliminar essas pessoas. A Condição Humana, essa obra dela de 1958, ela se afasta um pouco sobre tudo aquilo que ela trata, porque, por exemplo, ela vai tratar sobre as atividades da vida humana. Nas obras do totalitarismo, ela fala, de certa forma, de um ato muito político, né? Então, a Condição Humana, ela já vai tratar um pouco mais sobre a vida humana. Então, ela se distancia um pouco desse cenário político, ou aquilo que ela traz sobre a condição humana e as atividades da vida humana também é um ato político que ela tenta trazer para essa obra dela. Com certeza. Tudo em Hannah Arendt é política, né? Inclusive, analisar o ser humano, como ela vai analisar a questão, a vida humana, né? No livro A Condição Humana, que ela vai ter inspirado em Aristóteles, né? Aristóteles vai justamente apresentar que a vida humana está hierarquizada da seguinte forma: o mais importante é a contemplação. Para a vida humana é a contemplação. Depois vem o trabalho, né? Que é a poiesis, você produzir algo útil com a finalidade, né, de realizar uma obra. E por último vem a praxis, que é a ação ética e política. É a produção, aquilo que está ligado à vida, o espaço público, a produção onde a liberdade humana se efetiva. Então, veja bem, para Aristóteles é a contemplação, em primeiro lugar. Por último está a praxis. Então, o que é que a arte faz? Aproveita as ideias de Aristóteles, inverte. Então, para ela, não vai ser o mais importante, não vai ser exatamente a contemplação. Para ela, o mais importante vai ser a vida ativa, porque é o espaço onde o sujeito humano realiza a sua ação com os outros, certo? Porque, pelo trabalho, o ser humano é apenas um animal. Realiza uma atividade animal. Ele não passa de um animal, certo? O trabalho está ligado à sobrevivência, é somente o ser é um animal. Então, a ação política, né? A ação política, que é justamente onde o ser humano se realiza, ou seja, pode produzir algo para si mesmo e para o bem da sociedade, algo duradouro, né? O trabalho só produz aquilo que é necessário para viver. E ela praticamente descarta a ideia de contemplação, né? Praticamente a ideia de contemplação. Então, o que importa na vida ativa, né? Porque a vida ativa revela quem somos nós. Sim. Certo? Revela quem somos nós. E quem somos nós? Pessoas livres, vivemos numa pluralidade e a nossa vida não é previsível, ela é imprevisível, né? E é justamente a vida ativa que fundamenta o espaço público, sim, que é o local onde a política acontece. Então, a obra de Hannah Arendt, tudo gira em torno da questão política, né? Uhum. Quando ela também fala sobre a ação, ela diz que é na ação que também nós exercemos a nossa liberdade, que também é um ato político, né? Com certeza, é possível realizar isso no espaço público. E a contestação dela é justamente isso. No mundo moderno, esse espaço público foi diluído pela burocracia, né? Pela técnica. O ser humano deixou de ser uma pessoa livre, ele é um consumidor. Ele não realiza a própria vontade, ele é um consumidor, ele é um operário, ele é alguém que realiza um serviço burocrático, ou seja, não cria nada de novo para a sociedade, vive num esquema no qual ele foi colocado, né? Sim. O senhor também adiantou um pouco de uma próxima pergunta que nós iríamos fazer, mas é bom que o senhor já deu até uma contextualizada, porque quando eu estava estudando Hannah Arendt, aí eu fui perceber essa semelhança dos conceitos dela da obra, do trabalho e da ação com os temas aristotélicos, que é a poética, a prática e a teorética. Então, além dela ter sido influenciada por Aristóteles nesses conceitos para poder trazer essa formulação desse novo conceito, ela também critica um pouco da percepção de Aristóteles quando ele coloca em detrimento a
o pensamento, né, a meditação pela ação. Então ela também traz uma crítica nesses conceitos aristotélicos, fazendo um pouco dessa inversão. Seria isso? Isso, ela inverte, né? Ela inverte. Não é a contemplação. O mais importante na vida humana não é a contemplação. O mais importante é a ação, né? A vida ativa, que é onde a gente constrói nosso ser na relação com os outros. Na relação com os outros, na relação com a comunidade. Aí entra a questão do espaço da liberdade e o espaço da criação política, né? Certo. Uma das mais importantes obras dela também, a gente considera as 3 mais importantes dessas que elas trazem, né? Que é a origem do totalitarismo, a condição humana, e aí nós temos também Ashman em Jerusalém, onde ela traz esse conceito de banalidade do mal, que é assim uma nova proposta que eu acredito, penso plenamente nisso, que é muito revolucionária, quando ela traz esse sentido de banalidade do mal. Então, se eu poderia também trazer um pouco mais sobre, explicar um pouco mais sobre esse conceito da banalidade do mal em Hannah Arendt? Na verdade, esse conceito de banalidade do mal é extremamente importante, porque Ashman, Hannah Arendt foi convocada como jornalista a acompanhar o julgamento de um general lá do exército nazista, né? Adolf Eichmann, e ele foi um dos responsáveis pela solução final. A solução final foi eliminar os judeus, né? Eliminar os judeus. A ideia que se tem é que esse cara era um monstro, né? Um cara que articulou, que planejou, que concretizou a morte de várias pessoas que comandavam o campo de concentração. Era um monstro. Uma ideia que a Hannah Arendt tinha de que esse cara seria um monstro. Mas, na verdade, foi que ela observou. Ela observou que ele não era um monstro, né? Que ele era um homem, uma pessoa comum. Uma pessoa que não agiu por ódio, né? O testemunho dele mostra que ele não agiu por ódio, nem tampouco por sadismo. Mas ele não refletiu o que fazia. Essa é a questão. Ele era um burocrata. Ele obedecia ordens, mas não refletia sobre as ordens que lhe eram dadas, né? Então é um cara que perdeu a capacidade de refletir. E justamente era um burocrata. Ele cumpria as obrigações. Tanto é que ele usa na sua defesa de que ele não fez nada de errado. O que ele fez estava de acordo com aquilo que lhe era pedido, de acordo com o ordenamento jurídico do seu país, né? Tá? Então ele era um funcionário. Ele não se considerava um assassino. Então, Hannah Arendt percebeu o seguinte, que ele cometia um mal sem ter exatamente uma consciência de que estava praticando o mal. Por quê? Ele não era capaz de fazer uma reflexão sobre o seu próprio ato. Então, a consequência do mal, o mal praticado pelo sistema nazista, por essa pessoa aí que é o Eichmann, é uma pessoa comum, certo? Que não pensa naquilo que faz, nas suas ações, e termina colaborando com o mal. Então ela diz que qualquer pessoa comum, que não reflita, que não pense sobre suas ações, pode praticar o mal sem ter noção que está fazendo uma coisa perversa, né? Perde a noção da perversidade. Então a banalidade do mal é consequência justamente da irreflexão. Além da banalidade do mal ser uma consequência da irreflexão, ela também pode ser considerada que também é um reflexo dos regimes totalitários, principalmente na Alemanha nazista, né? Quando eles usam de várias articulações para impregnar a ideologia do nazismo, né? na Alemanha naquele tempo. Então, a banalidade do mal que ocorre, que ela nota em Eichmann, pode ser também uma consequência do totalitarismo daquele regime instaurado naquele momento? Claro, porque, veja bem, é justamente isso que ela vai tratar nesse livro aqui, porque o totalitarismo é muito diferente do autoritarismo clássico, né? O autoritarismo clássico. Então, o autoritarismo
clássico é aquele que está centrado no controle. O poder está ligado no controle, geralmente associado a um líder, certo? Não tanto a ideologia. Essa é a principal característica do autoritarismo, certo? Que é uma forma de controle, o poder está ligado ao controle. O totalitarismo é diferente. O totalitarismo é uma ideologia. Então ele não controla, não é somente o poder. Não é somente o poder. Ele controla todo o âmbito da vida da pessoa. A vida pessoal, a vida política. Ou seja, tudo que a pessoa faz está sob o comando do autoritarismo, do totalitarismo. E justamente isso que significa totalitarismo, né? É o controle total da vida da pessoa. Então a pessoa nem pensa, a pessoa se exime de pensar e ela, na verdade, ela entrega a sua vida a um sistema que resolve seus problemas, que lhe satisfaz, né? Que lhe deixa confortável diante das dificuldades da vida. Então, esse é o grande perigo, né? No totalitarismo, as pessoas perdem noção de si. Elas são incorporadas ao Estado, ela pensa de acordo com o Estado. Quer dizer, não existe o espaço público no totalitarismo, ou seja, não existe espaço de liberdade, de pensamento, de reflexão, de reivindicação. No autoritarismo, o espaço público não existe. Essa aqui é a diferença. Então, Hannah Arendt considera que é uma forma de organização política jamais vista na história da humanidade, né? Que é o controle total da pessoa e do espaço público. Uhum. Então, quando a gente traz um pouco dessa diferença entre totalitarismo e autoritarismo, a gente pode trazer uma das principais características desses dois regimes, como, por exemplo, no totalitarismo as pessoas não são capazes mais de se levantar contra o governo, porque elas já estão totalmente convencidas daquela ideologia. E no autoritarismo, apesar de tudo, as pessoas ainda têm um pouco da sua reflexão crítica e ainda conseguem se levantar contra esse tipo de regime. Seria isso? Justamente. No autoritarismo, existe ainda o espaço público. A possibilidade de alguma reivindicação. Sim. Desde que não conteste o poder, né? Porque, na verdade, o autoritarismo... O que o autoritarismo procura é o controle do poder. Então, há uma certa permissão do espaço público. Tá? Então, o cidadão pode se manifestar de alguma forma, desde que não fira os interesses do poder. Já no totalitarismo, não. Espaço público, não existe espaço público. Quer dizer, a pessoa não pensa. Quem pensa por ela é o Estado. E ela está satisfeita. Por que está satisfeita nesse esquema? Porque ela está isenta de responsabilidade, né? Alguém vai responder para ela. Alguém vai resolver os problemas da vida dela. Quer dizer, alguém... não precisa ela lutar por nada. Alguém já está fazendo isso por ela. Então é uma forma de dominação total. A pessoa perde completamente a sua humanidade. Né? É uma forma de desumanização. Porque aquilo que caracteriza a pessoa humana, em Hannah Arendt, é justamente a capacidade de ela exercer a sua liberdade. Né? Veja que a vida ativa é o mais importante para ela do que a contemplação. Né? E a vida ativa é o fato de você ser livre de pensar e de se relacionar com os outros na liberdade. Então o totalitarismo tira esta possibilidade dessa liberdade. Então é terrível, porque o totalitarismo domina tudo da vida. Controla toda a sua vida, certo? A vida pessoal, a vida na comunidade, a vida política, tudo é controlado. Quando a gente está falando um pouco também sobre como esse regime totalitarista tira a humanidade das pessoas, né? Tem um outro personagem também, se tratando sobre a banalidade do mal, que é o fotógrafo de Mauthausen, né? Que Francisco Boas era um fotógrafo que fotografou tudo o que acontecia ali no campo de concentração. E também, ou seja,
ele participa de uma certa forma de todas aquelas atrocidades, mas ele também é incapaz de refletir sobre tudo o que está acontecendo ali, ou seja, é como se realmente a humanidade dele fosse tirada, porque ele está presente em todas as atrocidades que aconteciam dentro do campo de concentração, e ele era incapaz de pensar em tudo o que estava acontecendo ali, né, que não era, que tudo o que acontecia ali não era certo, né? Então a gente tem mais um personagem, mais uma prova do que é que os regimes totalitaristas fazem com o pensamento das pessoas, ou o não pensamento, que é isso basicamente que eles tiram também das pessoas, e como elas se comportam diante de um mal banal, de tudo o que está acontecendo ali, e as pessoas praticamente não ligam, não se importam com o que está acontecendo, né? Justamente. Aí é por isso que a Arendt vai insistir bastante de que a banalidade do mal, né? Inclusive ela se confronta com Kant, né? Sim. Kant vai dizer que o mal já está dentro do homem, então é uma coisa que você tem as leis, você pode fazer diferente, tá? Mas e Hannah Arendt vai dizer não é somente algo que está intrínseco à pessoa, né? A da pessoa, não, uma atitude que você toma, não às vezes nem por ódio, é porque você não pensa nos seus atos, você não reflete as consequências dos seus atos, você não tem consciência do seu próprio ato. Então a gente vê, por exemplo, né, que muitas pessoas às vezes são desumanas sem ao pouco sentir que estão sendo desumanas, e colabora de certa forma com o mal. Imaginemos, como é o caso muitas vezes, certas atitudes, por exemplo, de algumas autoridades policiais, né, que às vezes movida por um ideal de fazer justiça, de querer resolver os problemas da sociedade, e às vezes pensa que a solução é matar pessoas, né? Matar pessoas. A gente vê também isso no racismo, né? As pessoas que fazem piadas racistas, né? Piadas que desqualificam a pessoa, que desqualificam o ser humano. Para elas é uma piada, mas não é uma piada. Não é uma piada. Você está desqualificando uma pessoa, desvalorizando uma pessoa. E a pessoa não percebe que isso traz um mal para outra pessoa. Então o mal se torna banal. Por exemplo, a gente vê tantas pessoas morrendo, assassinadas, mas a gente não, é indiferente. Morreu mais um mala suja, morreu mais um, como se fosse assim. Não é uma pessoa que morreu, que tem um pai, que tem uma mãe, que tem uma família, que alguém está chorando, né? Ou uma criança que não teve uma educação boa, que não teve oportunidade, ou seja, teve alguma deficiência, teve algum problema psíquico, ou sei lá, qualquer coisa. Ninguém imagina, ninguém considera a histórico da pessoa, né? Mas simplesmente o desejo de morte, de eliminação das pessoas. Não entendem que isso pode estar colaborando com o mal. O nazismo fundamentou nisso, né? Porque as pessoas viam os judeus sendo perseguidos, né? As pessoas viam os judeus sendo mortos e era totalmente indiferente. Sim. É como se assim, merece morrer, né? Merece morrer. É interessante quando o senhor traz essa questão de como a gente ajuda a perpetuar o mal na sociedade. E eu estava me lembrando que eu já tive contato com pessoas que elas faziam refeições frente à TV, assistindo um programa que geralmente passava ao meio-dia, que é um programa que só passa todos os tipos de tragédia que a gente pode imaginar na nossa sociedade, assassinatos, enfim, inúmeras outras coisas. E elas sentem prazer em estar fazendo uma refeição e assistindo tudo aquilo, ou seja, como se elas não se importassem com tudo aquilo que está passando, com o real da matéria, com toda a estruturação que está sendo transmitida através da televisão, e elas simplesmente estão fazendo uma refeição como se nada estivesse acontecendo ao redor delas. Então, assim, a gente começa a refletir sobre todas essas coisas.
no sentido de que, do quanto a gente ajuda a banalizar o mal também. Na verdade, do quanto a gente ajuda a perpetuar o mal que está instaurado na nossa sociedade. E a gente encara isso de forma banal, como se realmente nada tivesse acontecendo ao nosso redor. Isso. Normaliza a maldade. Isso. Né? Porque quando a gente fala banalidade, a gente tem que dizer que é normalizar aquilo que é horroroso. Normalizar aquilo que é desumano. Então, quando você normaliza aquilo que é desumano, normaliza a barbárie, normaliza a violência, normaliza o racismo, o desrespeito ao outro, naturalmente você está colaborando com o mal, né? Então, a gente vê esses programas de televisão que você falou aí, as pessoas estão se divertindo com o mal do outro. Sim. Com o mal do outro. E a Hannah Arendt vai dizer justamente, você perdeu a capacidade de pensar. Você percebeu a capacidade de pensar. Você percebeu a capacidade de que você faz parte de uma comunidade. Que você existe na relação com os outros. Não está sozinho. Né? Você existe na relação com os outros. Então a vida do outro te afeta de certa forma. Então política é justamente isso, né? Não é a gente estar... as pessoas pensam que política somente é votar. Né? É eleição. É eleição e essa briguinha toda aí de políticos. Não, política é a vida da gente. Nós estamos ligados um ao outro. Nós estamos em relação com o outro. Então a minha vida depende da vida do outro. Certo? Quando a gente perde essa capacidade de pensar na comunidade, na fraternidade, na solidariedade, que é o que constitui a vida em comunidade, o que constitui a vida em sociedade, a gente perde essa referência, a gente vai se destruindo. Vai se destruindo. Esse estágio de normose social que o senhor está trazendo aqui para nós, ele pode ser uma das coisas que fundamentam esse conceito de banalidade do mal de Hannah Arendt? Com certeza, né? Justamente, estou repetindo somente o que já foi, né, já falado, né? Uhum. E que é justamente o mal, a banalidade do mal vem por consequência de uma falta de senso crítico. As pessoas perdem a capacidade de pensar, porque no totalitarismo a ideologia substitui o pensamento. Você não pensa. Você pensa de acordo com aquele seu grupo. Hoje, nos dias de hoje, por exemplo, a gente vê a questão das bolhas nas redes sociais, né? Sim. As pessoas, o algoritmo joga você para uma bolha. Então você faz parte de uma comunidade. Você termina pensando igual aquela comunidade, certo? Aquela comunidade. As pessoas vão se reforçando os seus pensamentos, seus preconceitos, né? Suas ideias, seus valores naquele grupo. E termina deixando de enxergar outros grupos. Então, ela termina pensando de acordo com aquele grupo. Então, tudo que aquele grupo faz é verdadeiro e é bom. Mas o outro não presta, né? O que o outro faz não presta. Então, aí as pessoas não conseguem refletir. Primeiro, porque não conseguem refletir. Porque não conseguem fazer um debate político, por exemplo. Porque o debate político é sempre o quê? É eliminar o outro. Né? No debate político não é a gente buscar uma solução, debater para buscar uma solução de um problema comum. Não, é eliminar o outro. É eliminar o outro. Certo? O outro tem que ser eliminado para o meu pensamento prevalecer. Certo? Então, na verdade, o que acontece aí? A ideologia substitui o pensamento. A ideologia substitui o pensamento. A pessoa perde a autonomia de pensar por si mesma. Ela pensa de acordo com o seu grupo. De acordo com o seu grupo, o grupo que ela faz parte, a ideologia que ela faz parte. Então ela é capaz de perceber outras coisas. Tá? Então, quando o ser humano perde essa capacidade de refletir, certo? Quando ela perde a capacidade de refletir, ela termina agindo de acordo com o grupo que ela faz parte. Então, por exemplo, que é por isso que a gente vê grupos que defendem o racismo. Grupos que defendem liberdade de expressão como possibilidade de cometer crime. Ou seja, a liberdade de expressão deve ser ilimitada, até para cometer crime. Né? Então, pessoas que pensam assim, pessoas que desprezam a cultura, por exemplo, que são contra a vacina, totalmente irracional. Totalmente racional. Aí eu não posso ser... se eu me vacinar, eu sou de tal grupo político. Se eu defender a vacina, eu sou de tal grupo político.
Ah, se você é contra a vacina, você é a favor, você é outro grupo político. Olha como nível nós chegamos. Não temos capacidade de refletir. O que é vacina? Para que serve vacina? Sim. Tá? Vejam que a gente vai perdendo a capacidade de refletir, de pensar, de discutir, de debater. Não consegue debater uma questão política num ambiente de diálogo, né, de respeito, mesmo que tenha animosidade entre as pessoas, certo? Mesmo que tenha animosidade entre as pessoas. Mas é preciso ter o mínimo de pensamento crítico, de reflexão, né? E quando a pessoa perde a capacidade de refletir, aí é justamente tudo é normalizado, né? Não usar máscara, normalizado, na pandemia, não tomar vacina, e isso prejudicar uma série de pessoas, né? Voltar a doenças que já foram eliminadas, né? Por conta da vacina, as pessoas não conseguem pensar, não conseguem refletir, né? É isso, e termina colaborando com a desgraça da sociedade, né? Sim. Então, pelo que parece dessas coisas que o senhor está trazendo, assim, as pessoas não agem mais por ato político, mas mais por atos ideológicos políticos. Seria com isso? certeza, porque a ideologia substitui o pensamento, certo? A obediência a um sistema, a obediência a um esquema burocrático, a obediência a uma ideologia, a obediência a um líder, a um sistema político, justamente leva as pessoas a essa irreflexão, né? A obediência cega, entre aspas, né? Trazendo também uma das coisas que fundamentalizam muito essa questão da banalidade do mal, né? Como é o caso do próprio Eichmann, né? Que como ele mesmo se defendia, não tinha feito mal algum, nunca tinha matado nenhum judeu e nenhum não-judeu, apenas estava seguindo ordens, né? Mas eram ordens que levavam milhões de pessoas à morte. Então, é uma obediência cega, uma falta de reflexão, e tudo isso vão virando engrenagens para culminar nessa banalidade do mal, não é isso? Justo. E o pior, a grande reflexão de Hannah Arendt é que a Arendt viu que esse cara era um cara bom. Né? Era um cara bom, é um cara, né? Vamos comparar aqui, é um cara que reza, é um cara que participa de um clube, que tem seus amigos, né? Que vive a vida normal. Mas será que uma pessoa que vive a vida normal, né? Que tem sua religião, que tem sua família, que brinca com os netinhos, não pode praticar o mal? Não pode colaborar com o mal? Quer dizer, a Ana está mostrando que qualquer pessoa comum, qualquer pessoa boa, né? Qualquer pessoa boa pode praticar o mal, colaborar com o mal. Né? Como diz aquela música, Deus proteja de mim da maldade de gente boa. Sim. Né? Porque a pessoa boa pode praticar o mal, colaborar com o mal sem saber que está praticando, sem dar-se conta de estar praticando mal. Às vezes, em nome da religião, por exemplo, né, em nome de Deus, por exemplo, as pessoas podem estar matando outra pessoa. Como é o caso da pessoa, dos gays, por exemplo, né? Sim. Como as pessoas religiosas são violentas no discurso em relação às pessoas gays, né? Sim. É um discurso violento, né? É um discurso violento, discriminação. Não olha para a pessoa, olha a pessoa. Olha a realidade daquela pessoa. Por que aquela pessoa é assim? Por que não procurar compreender por que aquela pessoa é assim? Não, é a condenação. É a condenação de um modo tão violento. E as pessoas fazem isso em nome de Deus. E acham que estão certas. Então, a Hannah Arendt vai dizer o seguinte, uma pessoa boa, religiosa, bacana, legal, ela pode estar praticando mal sem saber que está praticando mal. E aquilo que ela faz, ela acha que está completamente certa. É um conceito que chega a ser escandaloso, né? É quando a gente para imaginar, né, tudo isso, que as pessoas que se colocam nesse lugar, como o senhor também traz pra gente, de religiosa, de que reza, de que é uma pessoa boa, de família, enfim, seja incapaz de fazer o mal, mas ela ajuda a perpetuar tudo aquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Então, chega a ser até um conceito escandaloso esse que Hannah Arendt traz pra gente, né? Eu vou citar 2 casos aqui. Um caso foi um cara que queimou a Bíblia. Ele queimou a Bíblia e no outro dia apareceu morto. Né? Apareceu morto.
Aí eu vi os comentários, né? Mais um. Tá queimando no inferno. Tá queimando no inferno. Foi mexer com Deus, tá queimando no inferno. E no final, um dos comentários assim, quem foi um abençoado que fez isso? A gente vai observar quem foram as pessoas que estavam falando aquilo ali. Eram pessoas cristãs. Recentemente teve um desses youtubers famosos aí que teve um AVC. Né? Ele é bastante crítico da religião, de algumas situações. Então, considera que o que aconteceu com ele foi um castigo de Deus. Né? E que ele merecia passar por aquilo ali. Da boca de pessoas que creem em Deus, né? Que são boas, cidadãos de bem. Cidadãos de bem, pessoas boas. Pessoas boas podem fazer o mal sem se dar conta que está fazendo mal, porque perdeu a capacidade de pensar por si mesma. Quem pensa por ela é uma ideologia e não ela própria. Certo. Eu vou fazer aqui alguns questionamentos com o senhor, mas antes também é importante deixar claro que, como Hannah Arendt ela é uma filósofa política ou uma teórica política, como ela prefere ser definida, que vamos tratar, fazer uma relação também com as obras dela, e como as obras dela podem explicar certas situações políticas que nós estamos vivendo atualmente, ou de um passado próximo também, ou também de outras situações que nós estamos vivendo na nossa sociedade, que não é intuito aqui da gente estar trazendo política partidária ou estar defendendo partido A ou partido B. Hannah Arendt, ao analisar o regime totalitário no século XX e as características desta forma de governo, como manipulação da verdade, como a propagação do terror e manipulação, e também propaganda da ideologia do nazismo, o senhor acredita que em um certo momento político da gente, tanto no passado próximo como também no presente, nós nos aproximamos de um regime totalitarista, mesmo que não na mesma intensidade do totalitarismo nazista, mas se de alguma forma nós nos aproximamos dessa forma de governo? O totalitarismo, o nazismo, o stalinismo foram únicos na história da humanidade, né? Não existe no momento atual nenhuma organização política, sistema político ou país que viva esta realidade que foi o nazismo e o stalinismo, tá? Então foi algo único na história da humanidade. Isso não quer dizer que não existam sinais e possibilidades de que isso possa acontecer novamente, né? Sim. Né? Que o totalitarismo, a lá nazismo, a lá stalinismo, possa de fato acontecer. Por que eu falo isso? Porque a gente vê alguns sinais que indicam esta forma na qual Hannah Arendt apresenta o surgimento do totalitarismo, né? Então esse livro aqui é uma profecia, você dizer, olha, isso aconteceu no passado. A origem do totalitarismo é esta. Então, lendo Hannah Arendt, a gente pode dizer assim, olha, a gente pode fazer uma prospecção. É possível sim, né? Não existe ainda, mas é possível sim. Tá por aí rondando, tá? Tá por aí rondando. Especialmente o quê? Nós estamos vendo hoje a questão das fake news. Sim. Né? As pessoas não conseguem discernir o que é verdade e o que é mentira, né? O que é verdade e o que é mentira. E passam a guiar a sua própria vida, tomar decisões a partir de uma fake news. Uhum. Quer dizer, quem produz a fake news, com que intenção? Com que intenção? Então, o fato de você aderir a uma fake news, considerar uma mentira como verdade, não conseguir discernir uma fake news, né? Se é verdade, se é mentira, então você perdeu a capacidade de refletir. Você perdeu o senso crítico, a capacidade de pensar. Sim. Então significa que alguém está pensando por você. Porque se a fake news favorece o meu grupo, certo? Se favorece a minha comunidade política ou a minha comunidade religiosa, então aquilo é verdade. Eu não questiono se aquilo é verdadeiro ou falso. Sim. Eu simplesmente questiono.
Então, a propaganda, por exemplo, né? A propaganda. A desinformação. Quer dizer, a desinformação é mais terrível do que a fake news, porque a fake news pode ser caracterizada como mentira. Mas a desinformação é a coisa mais terrível. Por quê? Porque você diz a metade verdade e o resto é mentira. Então fica muito mais difícil discernir o que é verdadeiro do falso. Se você começa com a verdade, depois você usa a verdade para justificar uma mentira, a capacidade de você fazer esse discernimento é muito complicado. Então a desinformação é pior do que a mentira. Sim. Desinformar, você dizer a coisa pela metade, né? E nós estamos aí com as redes sociais. As redes sociais, de certa forma, nos conduzem a essa possibilidade, né? Então, o culto aos líderes, Sim, né? Alguns aí são até mito, né? O mito, né? O Deus é o que sei lá o quê, né? A gente está vendo aí o culto a um líder, né? Isso não só no Brasil, a gente vê fora do Brasil também. São muitas experiências onde o líder é cultuado como se fosse a salvação da sociedade. Quando a gente coloca o país na dependência de uma pessoa, né? O nosso futuro na dependência de uma pessoa, seja de esquerda, seja de direita, né? Então, outra coisa também que favorece, que é bastante perigoso, e que pode trazer de volta, Deus nos livre e guarde dessa mau hora, o nazismo e o stalinismo, é a despolitização. Quer dizer, a negação da política. Sim. A negação da política. Ou seja, política não é importante, política é uma coisa nojenta, política não presta, política é ladrão, política é vagabundo, não vou discutir política não, política é coisa nojenta, né? Então, isso é despolitização. Então a gente tira a nossa responsabilidade de melhorar o país, a cidade, o lugar que a gente está, e entrega na mão de quem? Dos espertos, dos sabidos, né? Então, imagine para quem nós estamos entregando a justiça do nosso país, né? Então imagine, por exemplo, nós temos a bancada no parlamento nosso do Brasil. Quem são as maiores bancadas? É a bancada da bala, é a bancada do agronegócio, né? É a bancada da Bíblia. Quer dizer, quem pauta toda a política nacional são as pessoas. E são as pessoas que vencem a eleição, né? E aí ninguém pergunta onde estão os trabalhadores, onde estão as pessoas das comunidades rurais, onde está representada a agricultura familiar, onde está representado os trabalhadores autônomos, onde está representada as microempresas, os pequenos empresários. Não tem representação, né? Quem termina votando e quem votando, hein? Então a despolitização faz com que a gente tire nossa responsabilidade e entregue a responsabilidade para uma pessoa, tá? Os ataques à imprensa, a tentativa de desmoralizar as instituições democráticas, como estou falando com o STF agora, né? Sim. Tentando desqualificar. Gente, se a gente perde o STF, o que será do Brasil? Né? Se a gente desmoraliza o judiciário, o que vai ser do nosso país? Quem vai comandar o nosso país? A quem interessa desmoralizar o judiciário? O judiciário, gente, a gente tem que criticar realmente, a gente tem que realmente... mas critica como? Nos autos, no processo, com recurso, né? Com debate. E não desqualificar uma instituição, porque tudo hoje é STF, porque o STF parece estar destruindo o país. Né? Então, desqualificar as instituições. Tudo isso são técnicas totalitárias. Essas mesmas estratégias foram utilizadas para sustentar o nazismo, para implantar o nazismo, o stalinismo. Começa por aí. Então, existe semelhança. E o que é que vai salvar a gente? O que vai salvar a gente é o debate. É a gente entender o pluralismo da sociedade. É debater, é politizar, é educação. Educação das pessoas, educação política. Sensibilizar as pessoas para a questão social, para a questão política. E lutar para a democracia. Democracia não é a melhor coisa do mundo, mas é o melhor que a gente pode ter. É o melhor que a gente pode ter.
E democracia significa o quê? O pluralismo, a liberdade de pensamento e a possibilidade de a gente viver, coexistir pacificamente. Então não existe outro sistema de organização humana tão boa, até agora pensada, como a democracia. Que é o espaço da liberdade, é o espaço onde você tem, como a Hannah Arendt vai dizer, né? É o espaço de você exercer a sua liberdade, de você debater, de você construir a cidadania e construir a sua identidade como pessoa humana. Então, democracia é um processo de humanização. Colabora com a humanização das pessoas. Certo? Então, não existe nenhum sistema ainda nazista ou stalinista, né? Nenhum sistema que se assemelhe ao nazismo ou ao stalinismo no momento. Mas nós temos aí que, né, alguma coisa pode acontecer, né? Se a gente não ficar atento e vigilante. Então, há sinais por aí. É importante que se reflita sobre para a gente não acabar apoiando um regime como esse no país, né? E tem um filme, ele está de volta, um filme, né? Que o Hitler retorna, o nome do filme, ele está de volta. O Hitler retorna ao mundo, né? Retorna ao mundo, ele faz uma atrocidade, todo mundo bate palma. Ninguém percebe que ele voltou, né? E as pessoas aplaudem ele, e a pessoa que critica ele é a pessoa que não presta, é a pessoa que é excluída, né? Que é má, e não ele, né? É um filme interessante, ele está de volta, o nome do filme, que faz uma reflexão sobre essa questão. Então, professor, podemos dizer que o totalitarismo ele está também nas pequenas ações, dentro das pequenas ações, e que algo que se possa combater para que ele não venha mais existir é a democracia, nesse sentido. O totalitarismo não está nas pequenas ações. O totalitarismo é uma coisa grande, né? É um sistema. É um sistema político, econômico, social, ideológico, que comanda tudo. Então não tá nas pessoas. Sim. É um sistema. As pessoas são apenas vítimas de um sistema como este, certo? E a vacina, para a gente evitar que alguém venha dominar a gente em todos os aspectos da nossa existência, é a vigilância e o pensamento crítico. Sim. É a vigilância e o pensamento crítico. Nós temos que estar sempre atento ao que está acontecendo. Tá? Sempre atento ao que está acontecendo. E ver quais são os sinais que podem desencadear um totalitarismo. A gente está vendo aí a questão das redes sociais, das big techs, né? Sim. Quem manda no mundo hoje? Quem manda no mundo hoje são cinco pessoas, né? Que tem o quê? As big techs. Sim. Né? Elon Musk, né? O Facebook, o Instagram, o TikTok, né? Essas inteligências artificiais. Sim. Né? Que está pensando por a gente. Né? Perfeito. Nos últimos tempos, nós podemos presenciar no fervor da internet um assunto que dividiu opiniões, tanto por estudiosos como pelo senhor, que é da área do direito, mas também pelas pessoas mais comuns, que eu acredito que seriam as mais afetadas diretamente, que foi o projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho para 36 horas semanais. E Hannah Arendt, em sua obra da Condição Humana, ela trata sobre as atividades da vida ativa, o trabalho, a obra e a ação, em que as obras e o trabalho se sobrepõem em detrimento da ação. Então, esse projeto de lei poderia ser considerado uma forma de inverter as prioridades da vida ativa apontado por Hannah Arendt? Em parte. Claro que esse projeto de reduzir a carga horária de trabalho é muito importante, porque realmente vai possibilitar o trabalhador para descansar, né? É o descanso. O descanso também faz parte da vida humana, né? O lazer, a diversão, constitui a nossa humanidade, tá? Agora, é claro que traz um enorme benefício, mas se as pessoas gastarem esse tempo livre somente para se divertir, e não gastar o tempo livre para poder pensar, para refletir, não muda nada, né? Não vai mudar nada. Quer dizer, a vida ativa, na perspectiva de Hannah Arendt, não vai acontecer, porque as pessoas vão ser alienadas na diversão, né? No diletantismo, certo?
Então, se o espaço, se esse tempo livre de descanso não for aproveitado também para o crescimento cultural, o desenvolvimento cultural, o pensamento crítico, se não possibilitar a revitalização da política, né, do espaço público, vai ser só dias de descanso, de lazer, mas não irá transformar a sociedade, né? A transformar a sociedade. Isso na perspectiva de Hannah Arendt, viu, gente? Estou aqui trazendo que a ideia de vida ativa, o que é vida ativa em Hannah Arendt? Que é você estar com os outros, na liberdade, conversando, pensando, construindo espaço público, certo? Então, se a pessoa é dominada, por exemplo, pela diversão, a pessoa tem um passo livre, vai comer água. Vai comer água e pagodão, né? E só isso. Só isso. Né? Ou seja, qual é o crescimento cultural? Né? Qual é a participação política? Então, de acordo com Hannah Arendt, se ela estivesse analisando essa questão aqui, ela diria, olha, vai ser legal, bacana, esses dias de descanso vai ser bacana, mas desde que seja aproveitado também para, né, a vida ativa, que é a liberdade na relação com os outros, construindo espaço público. Perfeito. Quando nós falamos também sobre a banalidade do mal, o filósofo Kant ele fala sobre o mal que ele está enraizado nas pessoas e ele também é fundamentado no ódio. E aí Hannah Arendt traz uma perspectiva diferente, que é um mal banal que também pode ser praticado por pessoas boas. Uma fonte que foi tirada do jornal Pragmatismo, ele relata que no último dia 12 de maio, uma mulher ela foi assassinada brutalmente pelo marido na frente da filha de 10 anos. O autor do crime ele é policial e o crime foi efetuado na frente de outros policiais e militares. Poderia o conceito de banalidade do mal explicar a ação dos policiais que, segundo o jornal, falharam grotescamente em exercer a sua função, que era de proteger, e como esse conceito explicaria essas ações? Primeiro que a gente não pode fazer um julgamento assim tão precipitado, dizer que eles agiram, né? Certo? Bom, a ideia principal é assim, qual o trabalho do policial? É o dever de agir de acordo com a lei. O dever de agir de acordo com a lei. Então, por que não agir de acordo com a lei? Por que não agir de acordo com a lei? Foi uma conveniência? Foi uma espécie de corporativismo? Ou porque realmente eles achavam que aquilo que estava acontecendo era algo normal? Bom, se for um corporativismo, se foi realmente, sei lá, um desses motivos aí, a gente diria que realmente poderia ser até entendido, tá? Não é aceitável, mas seria entendível. Agora, nos espantaria muito, nos chocaria muito se fosse simplesmente uma atitude que banaliza, né? Que normaliza o mal. Matar uma mulher indefesa. Os policiais podendo agir e não agindo, por que não agiram? Será que estão normalizando aquele ato? A mulher merece morrer? A mulher merece ser violentada? Né? Então, se o motivo foi essa concordância, né? E o mais complicado é isso não trazer nenhum tipo de reação, assim, um tipo de remorso, né? Ou seja, então implica que as pessoas não são capazes nem de pensar no que estão fazendo. Normalizaram a maldade, né? Normalizou a maldade. E aí vai ser muito pior. Se for um ato de desobediência à lei, é até compreensível, né? Se for de corporativismo, né? É até compreensível, entre aspas, né? Mas se é uma atitude na qual a pessoa vendo o mal acontecendo,
sabendo que tem por obrigação cumprir a lei e não cumpre por achar que aquilo é uma coisa normal, então nós estamos num mundo de barbárie, né? De barbárie, de muita desumanidade. De muita desumanidade. Então é muito preocupante, né, que o motivo tenha sido essa banalização, porque é inaceitável. A normalização do mal é inaceitável. Nós já estamos chegando ao fim do nosso podcast e queria fazer uma última pergunta para o senhor. O senhor acha que o mal está instaurado de uma forma irreversível na nossa sociedade? Graças a Deus não, meu filho. Graças a Deus não. Graças a Deus não, né? Não, o mal pode se instalar, é verdade, né? Mas de modo irreversível não. Porque nós somos seres humanos, nós somos capazes de nos recriar, né? É uma das coisas que a Hannah Arendt fala, a questão da natalidade, né? Sim. A capacidade que a gente tem de construir coisas novas. Então nós vamos resistir, né? Nós vamos resistir. Essa resistência tem que ser uma resistência ética. Ou seja, a gente tem que lutar, a gente tem que participar dos espaços de debate como este aqui, trazendo um pensamento, uma reflexão, participar dos grupos de reflexão política, ou seja, participar da sociedade de uma forma crítica, lutar pela democracia, certo? Pela humanização das pessoas, das relações. Então, o mal não vai vencer, não. O mal vai vencer, não. Né? A gente não vai deixar. Seria uma forma, eu acredito que por aquilo que Hannah Arendt traz pra gente, uma forma também de combater esse mal banal seria a reflexão, e isso a gente também adquire através da educação, né? Com certeza. A educação é o caminho. A educação é o caminho. É um dos caminhos. Não é o caminho, mas é um dos caminhos para que a gente realmente não deixe que o mal tome conta de tudo. Mas se a gente vacilar, toma conta. Então não podemos vacilar, precisamos correr não aí. Não pode dormir no ponto. Bom, nós queríamos, já finalizando o nosso podcast, agradecer a presença do senhor por ter se disponibilizado, por vir até aqui, para a gente falar um pouco sobre essa grande filósofa contemporânea, ou teórica política, como ela prefere ser chamada, Hannah Arendt. Agradecemos imensamente pela sua presença e a gente nos encontra aí pelos corredores da Faculdade Católica. É nóis. É né? nóis. É nóis. Para mim foi um prazer. Obrigado pelo convite e pela oportunidade da gente conversar sobre um filósofo tão importante, né? Tão importante. Espero que tenha conseguido responder a contento as perguntas Com que vocês certeza. fizeram. A todos vocês que nos acompanharam até aqui durante todo o circuito do podcast, do nosso circuito podcast, como falado inicialmente, esse foi o nosso último episódio. Esperamos que tenham provocado muitas reflexões em vocês, como é o trabalho também da filosofia, não é isso, professor? Trazer questionamentos para que a gente também possa produzi-los na nossa sociedade. Esse projeto de extensão, formado por nós do 5º semestre de filosofia, também tem esse intuito, além de trazer as obras filosóficas desses grandes filósofos que são muito importantes, desde os clássicos até os filósofos contemporâneos, como foram esses últimos. Nós agradecemos a cada um de vocês por estarem aqui conosco e até uma próxima vez.